O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, porque eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria ao menos os juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, o Evangelho, nos fala do julgamento final. E o julgamento final não será apenas para os inimigos de Jesus. Para aqueles que rejeitaram Jesus, esses também serão julgados. Mas São Pedro diz na sua carta assim: irmãos, porque o julgamento começará pela casa de Deus. Então nós vimos aqui no final do Evangelho que os primeiros a serem julgados são os amigos, são os empregados que receberam as 100 moedas. São aqueles que foram eleitos por esse homem nobre que é o próprio Jesus. Então, no último dia, todo ser humano será julgado. Os inimigos, os descrentes, os ateus e os atoas e os batizados. Todos nós seremos julgados. Aí a primeira leitura que nós ouvimos, e vamos ouvir essa semana toda, até o início do Advento vamos ouvir, né? Até o primeiro domingo do Advento agora, se escuta sempre com a primeira leitura, trechos do Apocalipse de São João. E aí nós vimos aqui, dentro de toda a simbologia do Apocalipse, que existe um rei, existe um trono, existe um cordeiro glorificado, né? Que dão glórias a Deus, e ele é adorado o tempo todo, não é isso? E que os anciãos, enfim, toda a simbologia, não vou me demorar aqui, porque 6 horas da manhã não dá para fazer teologia do livro do Apocalipse, você não vai ficar com nada disso na cabeça. Mas fala da glória final, da ressurreição final, do reinado de Deus, não é? E que todos os poderes humanos e tudo aquilo que foi salvo
coloca as suas coroas aos pés de Jesus e diz: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque Tu criaste todas as coisas, pela Tua vontade é que tudo existe. E aí hoje nós rezamos o Salmo 150, mas como refrão do Salmo que foi cantado, é um trechinho do livro do Apocalipse, Apocalipse 4, versículo 8, esse santo, santo, Senhor Deus. Eu não vou conseguir, desculpa, gente. Foca bem em mim, Paulo, ou alguém, algum homem, tira isso aqui, faz favor. Desligada, virada para o outro lado, tá, eu não dou conta. Correria de ontem, né? Obrigado, Renata. Pode deixar aí no chão. Então, ele é rei, ele reina, né? E isso aqui que nós ouvimos no livro do Apocalipse já está acontecendo agora no céu, vai acontecer um dia plenamente, na plenitude da humanidade, que a gente chama de julgamento final. Agora, voltando para o Evangelho, então. Todos nós seremos julgados por esse que reina, já reina, e vai reinar plenamente. Aí nós ouvimos a leitura. Jesus acrescentou uma parábola para os discípulos, porque estavam chegando em Jerusalém. O ministério de Jesus vai de Nazaré a Jerusalém. Nesses 3 anos, Jesus vai e volta de Jerusalém, rodeia Jerusalém. E ele havia dito: agora nós vamos em definitivo para Jerusalém. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, me siga. Aí ele anuncia por 3 vezes, porque lá em Jerusalém o Filho do Homem vai ser morto, traído, enfim, crucificado. E os discípulos nem entendem, nem querem entender. Eles ficam nessa paranoia, nessa ideia antiga de um Messias que, ao chegar em Jerusalém, vai fazer uma grande vingança contra os inimigos, pontualmente naquele caso contra os romanos, e iria matar todos os seus inimigos, iria ser muito rico, poderoso, e quem fosse coleguinha dele reinava com ele. E, meus irmãos, Jesus teve um trabalho danado para tirar essa ideia da cabeça dos discípulos. A gente vai lendo o Evangelho e aí a gente vê de novo, por 3 vezes Jesus teve que ser firme e grosseiro com os discípulos. Sabe quando você corrige uma pessoa 1, 2, 3, aí você tem que ser grosso? Já te aconteceu de você ter que ser grosso? De você ter que sentar, olhar no olho e falar assim: amigo, desculpa, qual é a parte que você não está entendendo? Você quer tomar as contas? Você não tá, sabe quando você tem que avançar na pessoa? E Jesus já tinha feito isso com os discípulos 3 vezes. Passadas essas 3 vezes, lá vem o Evangelho. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Mas qual é a parte que não entendeu que o reino não vai chegar logo e que o reino que vai chegar não é esse reino que você aprendeu desde menino? Meus irmãos, talvez o maior desafio da nossa vida seja abandonar antigas ideias. É impressionante. Abandonar antigas ideias. A pessoa passa uma vida na igreja, o padre só falta plantar bananeira, desenha. Mas é um sentimento assim que a gente está enxugando gelo. É um sentimento que a gente está dando banho em porco. Porque quando for preciso aplicar, pensar e aplicar o Evangelho, a novidade do Evangelho, a pessoa vai lá e reproduz as antigas ideias de papai, mamãe, porque quando eu era pequeno, porque eu cresci ouvindo, porque aqui no Piquiri é assim mesmo. A pessoa não evolui. Então Jesus resolveu contar uma história, porque ele viu que nem sendo grosso, aquilo estava tão aprofundado, tão enraizado na cabeça dos discípulos, que não saiu. É por isso que a cruz fez o estrago que fez, né? Na cabeça dos discípulos. É por isso que a gente vê depois nos evangelhos da ressurreição, o quanto os discípulos demoram para ressuscitar. Porque eles ficaram de fato travados. Mas Jesus já tinha falado. Mas, meus irmãos, quantas vezes Jesus já nos falou sobre uma coisa, mas nós carregamos ideias antigas dentro da nossa cabeça. A gente fica surdo para Deus, a gente passa a vida toda ouvindo uma ideia, uma verdade, né, do Evangelho. E aí, em determinado momento, a gente descobre que aquilo nunca nos penetrou. Porque está ali, enraizado, uma ideia antiga, uma ideia mundana,
uma ideia que é meia verdade, não é verdade plena. Você quer ver? Eu sempre bato muito nesse assunto. Festa de casamento. A pessoa pode fazer acampamento. O padre pode sentar o sarrafo. Não adianta. O que é casamento? É um dia de princesa, é um dia pomposo, onde vai ter, no meio do caminho, um idiota chamado padre, um circo chamado igreja, porque casamento é a festa. É coroinha desde menina. É coroinha desde rapazinho. Fez experiência no seminário. Não vai casar na igreja, vai juntar e morar junto. Por quê? Porque não tem dinheiro para fazer festa. Mas já ouviu 75 mil vezes, casamento não é festa. Casamento é o sacramento, é a Eucaristia. Passou a vida na igreja. Chegou àquele ponto de vir à missa e querer comungar na boca, de joelho, com um véu. Primeira oportunidade que tem, vai engravidar antes de casar. E vai juntar sem casar. Porque é um pano de fundo na mente da pessoa. A ideia nova não entra. Meus irmãos, permitir a nossa autoevangelização não é fácil. É tarefa de todo dia. E é um tanto quanto inglória para quem é evangelizador. É impressionante. Bate nessa coisa dura e oca que você tem em cima do pescoço, chamado cabeça, e fala: Jesus, tem misericórdia de mim, para que essa homilia não seja para mim, que vergonha que eu estou de mim. Mas é isso, meus irmãos. A gente vê isso nos discípulos. Então, hoje a gente convive com isso. A tal da festa de casamento. A tal da festa de casamento. E o que tem de gente que não foi morar junto, não viveu em pecado, porque entendeu a Eucaristia, porque entendeu o matrimônio? Não, porque o pai tinha dinheiro para pagar a festa. Fosse filho de um pobre, estava morando junto também. Aí faz curso de noivo, faz curso de legitimação. Não, assim, não entra na pessoa, não entra, bate e volta. Assim, e para os discípulos, qual era a ideia que bate e volta? A ideia do Messias, a ideia do Cristo, toda confusa, embolada nas conversas de boteco na esquina, de que viria um Messias que ia entrar como um grande soldado militar, matando todo mundo e fazendo os amigos ficar ricos. De onde é que eles tiraram isso? Porque nem na Bíblia tem. São esses jargões da vida, sabe? Que nos atrapalham, que nos afundam. Então vamos lá. Eles ainda pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Eles ainda pensavam o seguinte: chegando em Jerusalém, né, Jesus? Aí o Senhor mata todo mundo. E aí Pedro, a gente já entendeu, né? Que Pedro vai ficar à direita, João vai ficar à esquerda, mas vai sobrar algo bom para... Mas ninguém vai se sentar. Não é assim. Mas não entra na cabeça. Isso é muito triste, gente. E isso é culposo. É culposo. Chega uma hora que a nossa ignorância ela é culposa. Tem a ignorância não culposa. Eu ignoro, eu não sei. Nunca me disseram, como é que eu ia saber? Mas chega uma hora que a ignorância é culposa. Eu tenho o dever de saber algumas coisas. Não é assim? E eu tenho o dever de já ter mudado de ideia, porque já me falaram 1000 vezes. Chega uma hora que a sua ignorância ou a minha ignorância sobre um assunto, ela não tem mais desculpa. Ela se chama ignorância culposa. Já foi falado, já foi avisado, já foi desenhado. E você tem condição de aprender. Não sabe? Essa ignorância ela é culposa. Mas vamos à história. Para tentar mudar a cabeça dos discípulos. De que o reino de Jesus é um outro tipo de reino. Né? Então Jesus vai contar essa parábola onde a gente entende, né, de imediato que Jesus está falando dele mesmo. Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. É Jesus depois da ressurreição. Jesus está num país distante chamado céu. A gente celebra isso um domingo antes do Pentecostes, a ascensão do Senhor, que foi assentado à direita de Deus Pai e glorificado. Foi para um país distante. Só que ele vai voltar um dia como rei de tudo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Porque dele, por Ele, a honra e a glória. Tudo é dele. Então ele vai voltar um dia. Mas nesse intervalo, enquanto ele não volta, aqui começa. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um. Os empregados somos nós.
E o que é a moeda de prata? A moeda de prata é o batismo. A 100 moedas de prata é essa coisa que me faz dizer assim, não, que eu sou católico, né? Não, eu sou cristão. Pronto, você tem a 100 moedas de prata. Se você diz que você é cristão, se você diz que você é católico, a 100 moedas de prata. A nossa fé, o nosso batismo, a nossa primeira Eucaristia, a nossa crisma, o sacramento do matrimônio, no meu caso o sacramento da ordem, a consagração à vida religiosa, os dons, os carismas, a catequese que a gente recebeu, são as nossas 100 moedas de prata. E aí o que ele diz? Procurar e negociar até que eu volte. Ou seja, aumenta o meu reino, aumenta para mim as minhas fronteiras, não é isso? Aí tem um outro fato enquanto Jesus não volta. Tem quem tem as 100 moedas na mão, é o nosso caso, e tem esse povo aqui, ó. Seus concidadãos, porém, isso aqui é uma imagem dos judeus daquele tempo, dos fariseus, né? O odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Então é aquele que não gosta de Deus, não gosta de Jesus, né? Eu não quero esse Jesus. Bíblia é papel, aceita qualquer coisa, eu não quero. Mas não adianta não querer, Jesus é rei e vai reinar, né? Bom, o homem foi coroado rei e voltou. Agora começa o julgamento final. A volta de Cristo. A volta histórica, né, que a gente reza no creio, virá para julgar os vivos e os mortos. Quando é que vai ser a gente não sabe. Mas essa volta aqui também já vai acontecer para nós na nossa morte, se a gente morrer antes do dia que Deus sabe, né, de Jesus voltar. O nosso encontro com Ele, nosso julgamento. Que para muitos, para a maioria da história da humanidade, vai ser na morte, e para uma pequena parcela vai ser já naquele dia em que Jesus voltar. Muito bem. Ele volta e aí começa o julgamento. Por onde? Pelos inimigos? Não. Por nós. Por nós que temos as 100 moedas. Então vem o primeiro diz, Senhor, o Senhor me deu 100 moedas. As 100 moedas renderam 10 vezes mais, 1000 moedinhas, mas eram as 1000 moedinhas da menor quantidade. 100 moedas, em algumas Bíblias assim, e ele deu uma mina para cada um. 100 moedas, se você soma, dá uma mina seria hoje, dizem alguns exegetas, uma mina seria hoje 3.000 reais. Então o sujeito ganhou na mão aqui 1.000. Deus deu 1.000 para cada um, ou 3.000 reais para cada um. Assim, dinheiro que não era um dinheiro estranho nem para os discípulos, não era muito. É diferente da parábola dos talentos. E ele vem e diz, Senhor, o Senhor me deu 100, eu fiz render 10 vezes, fiz 100 virar 1.000. Então fiz 3.000 virar 30.000 reais. Está aqui para o Senhor. O que ele espera disso? Ele espera uma comissão, né? Quanto que é uma comissão de venda? Quem vende terreno para os outros, carro para os outros, quem agencia a venda de uma casa para alguém, faz a intermediação disso. Quantos por cento é? Dependendo dos valores. Mas tem gente que ganha 3% na venda. 2, 5 no máximo. Certo? Eu acho que é isso. Era isso que ele esperava, né? Então ele vai me dar uma comissão boa talvez. Não. Servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. 10 cidades. Ou seja, meus irmãos, o céu vai fazer todas as coisas terem valido a pena. Eu não sei se a tua cruz está pesada ou está leve. Eu não sei se você é daquele tipo de gente que é pecado falar isso, mas eu te entendo. Parece que eu nasci para sofrer. O céu faz tudo valer a pena. O céu é uma recompensa que não tem proporção ao bem que a gente fez. Entende isso? Mas, de modo especial, esse evangelho nos diz que o céu faz valer a pena a evangelização. Faz valer a pena esse sentimento de, eu acho que eu passei a minha vida dando banho em porco e enxugando gelo. Não é possível. Calma. Continua lavando os porcos. Continua enxugando gelo. O céu faz valer a pena. Recebe 10 cidades. Mas isso é muito desproporcional. Só que nosso Deus, meus irmãos, Ele é desproporcional na sua misericórdia, na honra. Se a gente olhar para a nossa vida, de algum modo a gente já viveu essa experiência, já na terra. Gente, tudo que é muito grande, muito bonito,
Tudo que hoje é talvez muito dinheiro e valioso, no financeiro mesmo, começou como? Começou no suor, começou no pouquinho. E às vezes a pessoa olha para trás e fala assim, gente, como Deus é bom. Quando na vida que eu ia imaginar que aquela minha atitude, que aquela minha paciência, que aquela minha coragem, que aquela minha perseverança ia dar nisso tudo? Quando que eu imaginei? Quando que eu imaginei que mudar de uma cidade para outra? Quando que eu imaginei que aceitar aquele emprego? Eu só queria pagar as contas. Quando que eu imaginei que isso... Quando que eu imaginei? Não é assim a vida? Mas para isso, queridos, nós temos que ser servo bom, fiel nas pequenas coisas. Nós temos uma visão muito fantasiosa, muito novelizada do céu, muito novelizada do sucesso humano e muito novelizada do progresso espiritual. Entende isso? As pessoas não se decidem a ser algo, mas ficam esperando ser grande naquele algo. Exemplo, uma pessoa que cante muito bem, ela vai poder viver de música? Pergunta 1. Pergunta 2, uma pessoa que cante, toque muito bem, ela vai poder viver de música? Pergunta 1. Pergunta 2, ela vai ser um sucesso na música? Agora vamos inverter, me acompanhe. Quem é que pode, que gosta muito de música, viver da música e ainda ser um sucesso dentro desse ambiente da música? Quem é profissional da música? No boteco, na lanchonete, cantando em casamento para meia dúzia. A pessoa tem que ser daquilo, ela é consagrada àquilo. Entre esses, Deus vai lá e puxa meia dúzia para ficar muito famoso, muito rico. Futebol. Dos meninos que são apaixonados por bola, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo. Quantos vão poder viver disso e ficar rico e famoso com isso? Quem é consagrado a isso? Entre aqueles que jogam bola. E se isso vai dar dinheiro ou não vai dinheiro, ele joga bola. Ele é jogador de futebol. Joga lá no Fundense, não sei de onde, ganha um salário mínimo por mês. Joga com 42 graus de sol na cabeça. E a mãe dele fala, meu filho, isso não dá futuro, meu filho. Se fosse, ele joga bola. É entre os que jogam bola que Deus vai lá e pinça um tanto para ficar famoso e rico. Pensa aí, essas duplas sertanejas mais antigas, um Chitãozinho, Chororó, um Zezé de Camargo e Luciano, ficaram ricos e famosos, sim ou não? Mas se não tivessem ficado ricos e famosos, eles estavam fazendo o que hoje? Cantando. Cantando. A troco de um pastel. Estava cantando. Servo bom e fiel. Como você foi fiel no pouco. Ele vai lá e canta num boteco para ganhar um pastel. Você vê que o cara, ele se deleita em cantar para 5 pessoas. Servo bom e fiel. Então aqui tem um processo humano, aqui tem um processo salvífico. Isso aqui, gente, está falando da vida eterna, de ir para o céu? Claro, mas fala da nossa vida em tudo que a gente fica reclamando que não nos acontece. Essa aqui é a verdade. Servo bom e fiel. Gente, Deus abençoa e prospera quem está ali todo dia, ó. Quem está ali todo dia sendo bom, muito bom. Sendo top. E não ganhando nada, sendo top para meia dúzia de pessoas. Para esses, de vez em quando, Deus fala, vem cá. Você merece uma plateia, vem cá, filho. É assim a vida. Para tudo na vida. Servo bom e fiel. E isso aqui é uma dinâmica também da nossa vida espiritual daí. Da nossa comunhão, do nosso contato, da nossa unção, por exemplo, com o Espírito Santo, com os dons e os carismas. A gente fica olhando para quem é muito maior do que nós e fica depreciando a gente mesmo. Ah, porque eu queria ter a fé que a fulana tem. Ah, porque eu queria ter a unção que ele tem. Ah, porque eu queria... Você queria nada. Você não gasta nem um pouquinho que você tem, você queria que eu tenha. Você quer nada. Entende? A gente tem que gastar o que tem, gente. Porque Deus é surpreendente. Nos processos humanos, no crescimento da unção espiritual, e claro, um dia, na vida eterna, recebe 10 cidades. Entende isso? Às vezes eu olho na minha história, eu olho para trás e falo, meu Deus, ainda bem que eu fui. Quando é que eu imaginei
que ter ido naquele encontro, naquele retiro. Quando é que eu podia... Olha, um dos livros que mais marcaram minha vida, eu era seminarista, escuta essa. Eu trabalhava numa paróquia, no final de semana em Londrina. Primeiro ano que cheguei em Londrina. E naquele ano eu comprei um livrinho que fez um rupt na minha cabeça. De final de semana eu ia numa paróquia. Eu ganhava R$50 por mês. E gastava R$35 de ônibus, de circular, para ir e voltar. Me sobrava 15. Certo? Sobrava 15. E nessa paróquia eu tinha uma missão de trabalhar com um grupo de jovens, de domingo à noite. Eu tinha um violão. Só que o dinheiro que me sobrava, dava, quando era preciso, para trocar a bateria do violão. Esses violão que liga em caixa de som, ele tem uma bateria dentro dele. E você vai usando, ela acaba. Cada um mês e meio ali, dependendo do uso que você fala, vai acabar. Eu tive que comprar a bateria do violão. E a minha mão sempre foi de suar muito. E como no seminário eu tocava todo dia, na missa diária era eu que tocava todo dia. Eu tinha que tocar de final de semana. Um cordamento de violão na minha mão não dá 40 dias. Ele começa a ficar oxidado embaixo, as cordinhas fininhas. Começa a cortar o dedo aqui. Apesar que eu tinha muito calo nos dedos naquele, mas assim, tinha que trocar. E, gente, aí que tá. Eu lembro que uma vez eu tinha na carteira uns R$60, assim. E eu vi esse livro. Se eu compro o livro, é mais um mês salgando os dedos naquela corda velha. Se você compra... E às vezes eu olho para trás, imagina, ainda bem que eu comprei aquele livrinho. Ainda bem que eu comprei. Sabe quando você faz uma experiência de você, de Deus? Sabe quando você se levanta, aspas na palavra, outra pessoa, espiritualmente falando? Muito do que eu prego está naquele livrinho. E aí você olha para trás e você imagina assim, quando é que eu podia imaginar? O livro custou R$42,70. Quando é que eu poderia imaginar que R$42 ia fazer o que fez? Servo bom e fiel. E você já fez essa experiência na sua vida também? De olhar para trás. Esses dias eu vi uma entrevista de uma mulher que hoje ela vive bem, ela cuidou da família, ela comprou uma casa, ela melhorou a situação dos seus e tal, uma senhora muito trabalhadora, porque ela aprendeu uma receita de bolo, não sei do que lá, não sei se é fubá, de milho, lá na cidadezinha dela, lá na região dela. E num momento muito difícil da vida dela, o marido morreu, foi um negócio assim, eles entraram num apuro muito grande, ela foi viver do quê? O que sobrou para ela? Vender bolo. Aí uma falou assim, mas você tem um bolo tão gostoso, faz, eu compro, faz que eu compro, eu falo para comprar, tá. Hoje a mulher tem lá uma loja de bolo, não sei como é que é de bolo, já comprou 3 padarias. Aí a pessoa olha para trás e fala assim, ainda bem que naquele dia que a minha avó falou assim, as meninas, vem cá que a avó vai ensinar a receita para vocês. Aí a prima falou assim, ai, Deus o livre cozinhar, estragar a unha. E foi fazer outra coisa. E ela ficou e aprendeu uma receita de bolo com a avó. Aí a pessoa olha para trás e fala, quando é que eu podia imaginar que aprender a fazer um bolo de não sei o que com a minha avó e aprender o segredinho da avó na hora de bater a massa, sei lá qual é o segredo da mulher. Quando é que eu ia imaginar que aprender a fazer um bolo ia me dar uma casa, pagar a faculdade da minha filha e me socorrer na viuvez? Servo bom e fiel. Sabe, meus irmãos, a gente precisa ser um pouco mais aberto, ativo, curioso, interessado e menos medroso diante das coisas boas que se apresentam na vida. E apesar que a gente não tem que ficar dando tiro para todo lado, a gente tem que achar um norte para nós. Mas quantas são as experiências nessa vida? Material, dinheiro, provisão. E espiritual, capacitação espiritual para algo lá na frente, que está numa sementinha para a qual muita gente diz não. Por preguiça, por medo, por vaidade, por jacuzice, por comodismo. Entende isso? Então, você fez 100 moedas virar 1000, você fez 3.000 virar 30.000.
leva 10 cidades agora. Não, eu acho que o cara ficou até constrangido, né? Falou, não, Senhor, não é teu. Então, meus irmãos, a vida se apresenta para nós, em todos os âmbitos da nossa vida. A vida se apresenta para nós. E às vezes o triste é ver que o tempo passa e a gente não melhora em área nenhuma. A gente vai ficando estagnado em tudo, né? Na vida de oração, na vida intelectual, na vida da virtude, na vida comum. A gente está do mesmo tamanho sempre. E aí muitas pessoas começam a brotar uma inveja e uma revolta do outro, de Deus e da vida. Meu querido, minha querida, quantas foram as oportunidades desperdiçadas? Aí vem o outro, Senhor, o Senhor me deu, não deu 100, né? Deu 50, mas eu fiz 50 virar 500. Eu fiz R$1.500 virar 15 mil. Servo bom e fiel, leva 5 cidades. Olha que coisa maravilhosa. Aí vem o terceiro. Chegou o outro e disse, Senhor, o Senhor me deu 100, todos ganharam 100, né? O Senhor me deu 100, guardei num lenço. E agora começa um festival de horrores. Porque eu tenho medo de você. E um festival de mentiras. Porque és um homem severo, que recebe o que não deste e que colhe o que não planta. Meu irmão, quem é que colhe o que não planta? O ladrão. O bandido. Certo? Quem é que recebe o que não deu e colhe o que não planta? E aqui está o que acontece com muita gente que tem as moedas do batismo, da fé. Um olhar muito errado para Deus. Um olhar muito errado para o bem a ser realizado. Esse seu sentimento de coitada, esse seu sentimento, meu irmão, de vítima, esse sentimento de que tudo que te é pedido é injusto estar pedindo para você, essa sua nostalgia por dormir e descansar a vida inteira. Tem gente que parece que nasceu aposentado, não é possível um negócio desse. E uma profunda deturpação do eu tenho medo de ti. O evangelho, a história começa dizendo assim, ele ia para um lugar, virar rei e voltar, chamou 10. Não chamou 11, e não chamou todos, chamou 10. Como é que você pode olhar e ter por mal, severo, alguém que está te convidando? Porque se não te convida, está te excluindo. Porque se não te convida, eu nasci para sofrer. Mas se te convida, você tem medo de quem está estendendo a mão e identificando em você algo bom. Dá para entender a sua cabeça? Não, né? Que coisa. Aí o homem diz, servo mau. No outro evangelho diz, mau e preguiçoso. Te julgo pela tua própria boca então, filho. Que interessante isso, né? Se você tem medo de mim, por que não fez bem feito o que tinha que fazer? É você que te julgo pela tua própria boca. É você que está me chamando de mal. Então agora eu vou ter que usar da minha maldade. A gente parece que gosta de apanhar, né? É uma coisa esquisita, né? Por que não depositar, ao menos no banco, criatura? Pelo menos tem um jurim lá, né? Mas aqui está, meus irmãos. Primeira parte do julgamento. É para nós que temos as moedas. Será que somos maus e preguiçosos? De onde é que vem certos medos que temos, de tudo aquilo que nos pode fazer crescer? De onde é que vem esse medo daquilo e de quem nos ajuda, estende a mão, dá a vida por... De onde é que vem isso? Vai ver que vem do diabo, né, padre? Vai ver que vem do diabo. Talvez eu precisasse fazer uma terapia, né, padre? Talvez devia fazer, mas seja do psicólogo ou do capeta, que é feio, hein? Que coisa! E aí, meus irmãos, tirai dele essas 100 moedas. Dá porque tem 10 cidades já, tem 1000, né? Senhor, mas ele já tem 1000. E Jesus fala, mas a vida é assim, filho, na terra e no céu. Quem tem vai tendo mais, né? E quem não tem, e fica com nhen, com o pouquinho que tem, vai acabar tendo menos. E é isso, meus irmãos. O quadro dessa primeira parte é a igreja, é a comunidade cristã. E a gente não vive isso entre nós?
Quantos de nós tivemos, mais ou menos ao mesmo tempo da vida, da existência, o mesmo start, o mesmo pum, o mesmo tiro para o alto da maratona? Já viu maratona? Começa com um tiro, né? Puf! Aí todo mundo saiu correndo. E a gente não percebe isso entre nós? Quando ele começou ali embaixo, hoje ele está lá em cima. Ele começou fazendo uma coisinha, hoje ele faz 3 coisas. Você conhece gente? Tem gente que chuta, como diz, né? Ele chuta com a perna direita, com a perna esquerda, ele mesmo bate os canteiros, ele mesmo sobe, ele mesmo cabeceia. Enquanto que outros não chuta nem com a direita mais, né? Está com cãibra. Porque aquele que tem será dado ainda mais. E o que não tem? Vai perder o pouquinho que tem. Vai perder o pouquinho que tem. Sempre que a gente é convidado a usar de coragem e vencer o medo e usa coragem, no fim fica mais corajoso. E aquele que optou pelo medo? Aumentou o medo. A cada ano que passa fica mais difícil você tirar a carteira de motorista. Toda vez que você pensa num carro, Detran, e fala, minha Nossa Senhora, e não rasga esse medo, e não vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Isso é para tudo na vida, gente. E também na vida espiritual. E aí acontece uma dinâmica. Aquele que tem vai tendo mais. E o que não tem? Perde. E Jesus fala algo interessante. Ele fala de tirar. Está inutilizando, não quer usar? Tira. Dá para aquele ali. É por isso que às vezes na comunidade, pessoas tardiamente sentem vontade de aprender, de começar algo e surpreendentemente conseguem. Entende isso? Pessoas às vezes sentem um chamado de Deus, sentem no coração um desejo de fazer algo por Deus e pelo próximo. Quem é que está suscitando essa vontade para algo que nem é muito seu? É Deus. Porque Deus está olhando naquele que nasceu com a natureza para aquilo e não está fazendo nada. Aí Deus começa a criar em você um desejo. Se vocês me permitem, sempre que eu penso isso, eu lembro do Daltone. Quantos anos você tem, Daltone? 41. Você toca violão nas missas faz quanto tempo? 10 anos. Não, tem 10 anos não. Demorou um pouquinho. Uns 8. Mas que eu confiei em você, falei, vai, você pode fazer uma missa, tem uns 8 anos. Gente, ninguém pega um violão com 30 e poucos anos na mão. Já passou, já foi. Certo? Eu já falei isso para ele. Muitas pessoas tocam, até na comunidade. Aí o padre vai lá, pega e fala assim, meu irmão, que legal você tocando. E eu toco, né? Essa nota é muito difícil fazer assim, ó. Tem esse outro, faz ela assim, é mais leve, é mais fácil. Ah, é, padre, como é que é? É assim. Passa um tempo, como é que a pessoa vai lá e faz? Do jeito que sempre fez. E o som sai feio. Aí vai lá o padre de novo, vai lá o padre de novo. Eu sempre falo, Daltone, essa vontade de tocar violão que você sentiu aos 48 do segundo tempo, e o dom que você recebeu de tocar, é que Deus olhou para quem toca e não progride e tirou. Eu creio nisso. Deus foi lá e tirou e derramou. Aí alguns, aos 48 do segundo tempo da vida, a pessoa sente uma vontade de evangelizar, de fazer algo. Aí ela fala assim, mas eu nunca tive essa vontade, acho que nem combina comigo, mas está aqui, ó. Você sabe o que é isso que está aí? Deus está tirando de alguém e está dando para você. Ei, meu filho, minha filha, não adianta você sentir inveja. Só tem um jeito, ou você começa ou você começa. Porque se você não começar, vai ser tirado de você. Eu lembro uma vez, isso também é muito marcante, só para você entender as coisas, essa questão do Deus tira e dá para quem quer, né? Primeiro acampamento nosso naquele sítio lá. No momento de oração, Deus me deu uma palavra de ciência. E a palavra de ciência era assim, do meu lado direito tem um homem que tem problema com álcool. E você reluta em admitir que tem, mas você sabe que tem. De vez em quando você tem seus excessos, você tem problema de saúde, você precisa parar de beber, você não para. Do meu lado direito aqui. Ergue a mão, cadê? Ninguém ergueu a mão. Lá pronto.
Uma vergonha. Aí oramos, outras situações, veio de novo a palavra, desse lado direito. Deus quer curar um homem que tem problema com álcool. Nada. Oramos um pouco, eu falei, Jesus, será que eu estou enxergando espelhado? Não é possível. Uma convicção interior, do meu lado direito. Mandei de novo. Aí um homem do lado esquerdo aqui a mão. Falei, Jesus, não era do lado direito? O povo emocionou, não reparou, o homem veio para frente, fomos rezar por ele, buf, caiu. Mas aquilo me incomodou, gente. Me incomodou de verdade. Falei, uai, que coisa. No outro dia de manhã, tinha lá uma dinâmica para ser feita. Uma frase que eu usei muito tempo, não deixa o picolé derreter. Aí começou lá o momento de manhã, tal, mas aquilo estava me incomodando. Eu falei, Senhor, não é possível. Aí era outro momento, outra coisa. Eu falei assim, irmãos, Deus me deu um discernimento assim para minha cabeça. Ontem à noite aqui, Deus estava derramando uma graça. Qual graça? O Espírito Santo queria curar um homem do alcoolismo. E esse homem não era o senhor, não. Era alguém à minha direita. Não era o senhor. Só que ele ficou pairando no ar, né? O homem da direita não se apresenta. O homem da esquerda falou assim, ué, eu não estou na direita do padre, mas eu sou cachaceiro. E eu estou querendo parar. E então, Deus tira e Deus dá. E era tão verdade, que eu estava rezando. E me veio no coração isso. A misericórdia de Deus é muito grande, né? Falei, mas Deus é grande. Deus não é pobre. Não acabou o estoque da cura. Deus faz, né? Quem é você que ontem estava ao meu lado direito e perdeu a cura para o sujeito ali da esquerda? Não é que estava, gente? Aí foi, recebeu oração e foi curado, curado mesmo. Serve com a gente até hoje. Será tirado e será dado a outra. Esse movimento existe dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. Existem pessoas sentindo vontades, recebendo capacidades, meio que tardiamente. E isso é uma bênção, isso é uma graça. Deus encontrou um coração disponível, generoso. Mas isso vai pesar, pelo menos no purgatório, de quem foi tirado. Então o Daltônio está se santificando. Mas tem gente que vai ficar no purgatório mais tempo, porque não era para ele estar tocando. Deus tira de um e dá para outro. E aí começa um processo. Senhor, mas já tem 100. Mas é isso aí mesmo. O povo não fala, se precisar de um favor, pede para quem está ocupado. Não é assim? Se precisar de um favor, você está no apuro, fala com quem não tem tempo. Fala com quem está ocupado. É batata, dá certo. Fala com quem está sossegado, não. Servo mau, preguiçoso, está condenado. Agora vem o julgamento do mundo, da galera que nem moeda tinha. E quanto a estes inimigos, trazei-os aqui também. Então, meus irmãos, no inferno tem 2 tipos de gente. Quem renegou a Cristo, não quis saber de nada, e quem não fez nada com Cristo. Quem não quis saber de Cristo, e quem não fez nada com o que sabia de Cristo. Então, olhemos hoje para a nossa vida. Nós temos as moedas da fé. Nós temos a moeda do Evangelho dentro de nós. A gente tem algum interesse em fazer crescer o reino de Deus, meu querido, minha querida? A gente tem algum desejo, alguma prontidão para fazer crescer o reino de Jesus nas almas, nos corações? Se até ontem o reino de Deus acontecia no coração de X pessoas, por causa de mim, hoje é X mais 1, esse é o meu julgamento final, esse é o seu julgamento final. Nós não somos inimigos de Cristo, ou somos? Acho que não, né? Quarta-feira, feriado, você aqui lutando para ficar acordada? Acordado? Inimigo de Jesus você não é. Mas o reino tem que crescer. Servo bom e fiel, você fez crescer. E aí você viu no Evangelho, cada um faz crescer a sua medida. Tem quem consegue fazer 100, virar 1000. Tem quem consegue fazer 100, virar 500. Tem quem faz de 100, virar 300. Cada um de nós tem um seu potencial próprio, tem uma dinâmica própria, tem um chamado próprio na vida. Mas essa palavra é para todos nós. Todos nós. Então vamos terminar com essa pergunta. Quando a minha vida terminar, o reino de Deus aumentou quanto
em pessoas, em lugares, por causa de mim. Porque senão, serve o mal e preguiçoso. A maldade e a preguiça de não amar aquele que me deu, de não ser grato àquele que me deu. Deus nos deu, queridos, as 100 moedas, a fé. O Evangelho está dentro de nós. Então que o Senhor nos ajude a fazer crescer o reino, né? Dentro de nós, através de nós, porque o reino cresce assim. Através de nós, apesar de nós, mas nunca sem a gente. É assim que o reino de Deus cresce, nunca sem a gente. Nunca sem o sim de cada um, nunca sem a parte do humano. E que Deus nos livre e guarde da gente começar a viver a experiência de ver que parece que Deus está tirando de mim o encanto, a graça, a capacidade. Deus nos livre de irmos nos atrofiando. Porque sim, meus irmãos, a fé cresce e a fé encolhe. A fé viceja e a fé morre. Não pense você que a fé é como um objeto que fica lá no museu para ser admirado, não. A sua fé e a minha fé, ou cresce ou diminui, ou fica mais viva ou fica mais morta. É assim que é. Então, vamos acelerar um pouquinho o nosso passo, né? Mas também rezar por aqueles que são inimigos de Jesus. Como é que pode alguém ser inimigo de Jesus, né? Não quero que ele reine sobre mim. Essa imagem, né? De uma aversão ao sagrado, de uma aversão a Deus, isso está tão no mundo hoje, essa impiedade, essa devassidão, esse bloqueio. Então rezemos também por aqueles que precisam dessa grande misericórdia, de não olhar para Jesus como um inimigo, mas de se abrir também à graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.